Tem uma pergunta que todo mundo faz: para que serve a arte? Né? Geralmente é uma. Aí entra naquelas perguntas metafísica, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos e tal. Então, é uma questão bem complexa. Eu acredito o seguinte: o verdadeiro artista, porque tem muita gente que se intitula artista, mas não é. E tem gente, o artista ele nasce, você não fabrica um artista. Artista não é feito em escola. O artista ele nasce com aquela força e de alguma maneira ela vai se manifestar, cedo ou tarde. Então eu acho que todo artista ele tem um sentido de inadequação. Falta um contato direto com o mundo. Então, essa ausência, essa lacuna que fica entre o artista e o mundo é que faz essa necessidade dele criar. Porque quando a gente cria uma obra de arte, então nesse momento a gente está fazendo essa conexão, essa comunicação com o mundo. Eu sempre falo, tanto na música, como na literatura, quanto na pintura, na arte no sentido geral, né? Você vê tanto artista jovem, principalmente na música, e é que às vezes morrem de uma maneira tão trágica, né? E não se encontraram. Eu acho que na música ainda é mais difícil, porque você lida direto com o público, né? E na pintura, a gente fica protegido ali pelo cavalete, você trabalha dentro do estúdio, na hora que você está expressando a sua emoção, você tá de uma certa forma sozinho. Então não tem aquela patrulha toda, né, de quando você está colocando num público. Mas voltando a essa questão, porque eu acho que agora eu quero abordar algumas coisas assim no sentido de arte mesmo, até no sentido mais educacional. Mas a arte eu acho que é isso. A gente sabe que desde do passado, que tem 40 mil anos, quantos mil anos o homem está tentando fazer essa expressão. E a primeira forma de arte surgiu lá nas cavernas, quando eles nem sonhavam em deixar aquilo como documento para a posteridade, né? E daí vem a época toda do Renascimento, onde a arte ela só poderia, só era acessível aos nobres, né? Então ela era usada com o intuito de documentar as fotografias das famílias, as guerras, os movimentos históricos todos. E depois, com o advento da fotografia e na época digamos assim, do impressionismo, então a arte passa a não ser mais uma coisa específica para os nobres, quer dizer, teve um acesso maior, então todo mundo queria ter, mas mesmo naquele tempo eles compravam a arte porque ela era bonita, porque era interessante, porque dava um prazer muito grande ter aquela peça. Ninguém comprava uma obra de arte como se estivesse comprando uma ação na bolsa de valores. Ninguém naquela época comprava uma obra de arte esperando que ela fosse valer tantos milhões de dólares no próximo ano, no próximo Arte Basel, no próximo leilão ou na próxima Bienal de Veneza. Eu fico pensando como que ficaria a cara do Van Gogh, sabe? Se ele imaginasse o valor que os trabalhos deles são vendidos nos leilões, ou de qualquer um outro deles, não do Picasso ou do Dali, porque na verdade eles dois tinham uma relação com o dinheiro, o que eu não estou julgando, né? Não é artista, não tem que ser necessariamente alguém que não tenha relação com dinheiro, mas a arte não tinha esse sentido. Então a arte, o que é a arte, para que serve a arte, ela por um momento ela serviu, eu acho que para fazer o ser humano melhor, né? De uma certa forma, ela desperta essa sensibilidade. Experimenta colocar uma arte ruim na sua casa, tá? E aí você vai ver que com o tempo vai te dando uma agonia, vai te dando um desespero. Você tem que tirar aquela coisa da sua parede. E quando você tem uma peça boa, você entra, você sente aquela paz, ali é seu comfort zone. Então, eu acho que isso é arte. É só para começar um pouquinho essa discussão. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou adorar, tá bom? Beijos.